Saudações rubro-negras a toda a nação esportana. Hoje foi a apresentação oficial e primeira coletiva do técnico Antônio Oliveira no esporte. O novo técnico foi indagado pelos repórteres acerca do início de seu trabalho no Leão. Os repórteres também perguntaram qual a impressão que Antônio teve do estado emocional e psicológico do elenco e como ele vai lidar com isso. Confira a coletiva de apresentação de Antônio Oliveira. Depois eu irei fazer uma análise da coletiva, logo após a vinheta. Boa tarde, Mr. Antônio. Seja bem-vindo ao Recife, ao esporte, boa sorte nessa trajetória. Sou Alessandro Matias, do canal Eu Pratico Sport TV no YouTube. Queria saber de ti, em cima do meio de campo e ataque do esporte. A gente viu o uso do Lucas Lima pela ponta direita e do Sérgio Oliveira no meio. E o Lucas diminuiu essa sua volúpia, né? No ataque, a gente sentiu isso. E te pergunto, né, mesmo você não estando aqui no vestiário, né, mas um grande observador, pelo que a gente vê em rede social, algumas fotos tuas acompanhando os jogos, cabe Sérgio Oliveira jogar no meio e o Lucas Lima ou não? Como é que tu vê essa possível solução, se é um problema do que eu estou dizendo? Obrigado, boa tarde. Bem, antes de mais, boa tarde a todos. Um prazer enorme poder estar aqui e compartilhar convosco um dos muitos momentos que todos vamos passar juntos, com certeza. Depois, a primeira palavra que eu vou ter é para quem já esteve aqui neste lugar, portanto, e parabenizar também pelo percurso que teve desde que chegou, que culminou com o acesso à Série A e o título estadual. Depois, relativamente à sua pergunta, eu ainda nem sequer pensei nessa situação porque o Lucas não está disponível para o próximo jogo, portanto o meu objetivo agora é organizar dentro daquilo que são as duas fases, os momentos e os submomentos do jogo, para nós estarmos preparados para aquilo que é o jogo da manhã, a estratégia que para nós, o nosso futuro é amanhã e é nesse que nós vamos estar a pensar. Obrigado. Antônio, mais uma vez, pela permanência no Brasil, parabéns, bem-vindo ao esporte, sucesso aqui no estado de Pernambuco, no trabalho que você vai desenvolver a partir de agora. São duas perguntas em uma. Você treinou o time ontem, aliás, hoje, e treinou ontem. 2 treinos é suficiente para mudar o time do esporte amanhã contra o Cruzeiro, no jogo importante que o time precisa sair da zona de rebaixamento? E a outra questão é, lógico que eu não vou comparar o seu trabalho com o seu conterrâneo, o Pepa, mas o que é que o elenco do esporte, que é o elenco que você vai trabalhar no momento, pode apresentar de diferente no jogo de amanhã ao seu comando? Bem, agora não interessa quem vem, quem foi ou quem está. O importante é, da mesma forma que eu fiz em todos os momentos e em todas as instituições que eu servi, organizar a equipa da melhor forma, ser o máximo competitiva, agressiva, dentro daquilo que nós achamos que é o contexto do futebol brasileiro e a Série A. Portanto, a Série A sabemos quais são as suas dificuldades, que elas existem, boas equipas, bons jogadores, e nós temos que preparar da melhor forma a equipa para o dia da manhã. Se me perguntar 2 dias chegam? Não chegam, mas são as regras do jogo que estão estabelecidas e amanhã, com certeza, aqueles que entrarem darão tudo em prol do Sport, e o nosso objetivo, independentemente de ser 2 treinos, é a vitória. Professor, boa tarde. Felipe, do canal do Luna. Primeiro, parabéns pela tua vinda aí para o esporte. Seja uma passagem de muito sucesso para você aqui no esporte. Eu queria perguntar para o senhor com relação à base do esporte, né? O esporte, nos últimos anos, vem revelando bons jogadores, inclusive fez negócios com o Overhampton ano passado, o Pedro Lima. Esse ano tem o Zé Lucas, que foi capitão da seleção sub-17. Mas, na minha visão, vem utilizando poucos jogadores nesse campeonato brasileiro. E precisa, né? Afinal de contas, tem alguns jogadores que se lesionam, é um campeonato muito longo. Qual é a sua ideia para trabalhar no esporte também com esses meninos da base que estão despontando aí como grandes jogadores de futebol brasileiro? Olha, quem está atento e quem conhece a minha trajetória dentro do futebol brasileiro sabe o número de moleques que já foram lançados, potenciados sobre o ponto de vista desportivo, e depois dando retorno
financeira aos clubes, porque faz parte dos projetos dos clubes ter essa capacidade de potenciar através do treino e do jogo esses jogadores para ter retorno financeiro. É evidente que estou a chegar de novo, portanto dei o exemplo do Zé, mas com certeza que deve haver mais Zés dentro do Sport, portanto, mas o importante agora é nós estarmos imbuídos no espírito, focados no jogo da manhã, que é o mais importante para o Sport neste momento. Obrigado. Antônio, boa tarde. Sucesso na tua passagem aqui pelo Sport. Você teve poucos dias, né, para conhecer o elenco, hoje vai ser o segundo dia de treino. E aí eu queria saber, dentro desses poucos dias, qual a avaliação que você faz do elenco que você tem em mãos para conseguir essa tão sonhada recuperação, né, desse modelo de jogo pragmático, como o próprio Guilherme falou, tem um modelo de jogo agressivo, como você mesmo falou que queria propor. E dentro desse retrospecto, eu queria saber realmente o que é que você achou nesses primeiros dias aí de contato com o elenco, inclusive em função dessa retomada, que a gente até noticiou uma matéria recente dos seus inícios de trabalho, que você consegue reações rápidas, né, nos últimos clubes aqui, sobretudo os brasileiros que você passou. E aí eu queria realmente saber, dentro desse contexto, o que é que você traz de avaliação nesse primeiro momento aí do elenco do Sport. Obrigada. Olha, eu já falei que são apenas 2 dias, portanto em 2 dias não se pode fazer tudo, mas se faz alguma coisa. Portanto, eles para mim são os melhores jogadores do mundo, portanto, e nessa perspectiva, amanhã com certeza eles vão dar uma resposta cabal à dimensão do clube, da sua história, e eles também têm uma responsabilidade grande e sentir-se também compromissados com o clube, e é nesse sentido que eu quero jogadores comprometidos, competitivos, agressivos, porque jogar bem só não chega. Antônio, boa tarde, bem-vindo ao Sport, ao Recife, tua passagem por aqui seja de sucesso. Também me chamo Antônio, sou repórter da Rádio Jornal. É boa gente. Antônio, você falou de uma palavra que eu considero muito importante no futebol, que é o contexto. O contexto, ele dita muita coisa. Um clube no contexto do esporte na Série A, muitas vezes a gente diz que joga uma competição particular, né? Porque você tem clubes de muito investimento, você sabe como é que funciona a elite do futebol brasileiro. Na tua visão do futebol, o que um clube no contexto do esporte tem que ter de mais importante? E na tua visão dos últimos desempenhos do esporte, o que é que o esporte já tem que você quer manter? E qual vai ser o primeiro ponto que você acredita que tem que melhorar dentro do trabalho? Obrigado. Olha, o contexto tem a ver com a competição onde nós estamos inseridos. A Série A, e já o disse, é extremamente difícil, desafiante, tem bons investimentos, mas os investimentos também não ganham jogos, portanto, isso é um facto. Mas as equipas têm que ter um conjunto de características, principalmente estas equipas, de reduzir a decalagem para aqueles que têm maior investimento e têm a capacidade de ter elencos poderosos, portanto, e nessa perspectiva eu falei à menina que está ali que não chega só a jogar bem, temos que competir, temos que ser agressivos, temos que lutar, não podemos desistir, portanto, e é nessa perspectiva que temos que ter um grupo compromissado nesses valores e princípios que para mim são inegociáveis. E quem se comprometer com esses valores estará mais perto de jogar e servir este clube. Obrigado. Antônio, boa tarde. Lucas Holanda, do canal do Lucas Holanda. Desde que você saiu do Corinthians, né, em julho do ano passado, eu acompanhei algumas entrevistas e você falava que voltaria mais forte e por um projeto que, de fato, lhe interessasse. Queria saber um pouco mais de qual foi esse projeto do esporte que lhe convenceu. E até falando um pouco, quando seu nome é falado, é naturalmente associado ao bom trabalho que você fez no Cuiabá de 2023. Queria que você falasse um pouco das semelhanças, claro que é um outro contexto, é uma outra competição, mas que semelhanças você enxerga com aquele de Cuiabá? Obrigado. Não há equipas iguais, não há clubes iguais. O contexto, eventualmente, dentro da situação, talvez seja o mesmo, mas os desafios e os problemas que vão ser colocados são completamente distintos, portanto, temos que encontrar as melhores soluções para os problemas que nos vão aparecer, portanto,
quando se entra numa situação destas. Portanto, nós temos que apelar não só ao torcedor, mas também ao compromisso e à responsabilidade dos jogadores, portanto, que eles são parte fundamental. Eu costumo dizer que os clubes nesta situação aqui são os torcedores, que os clubes não existem sem eles, e os jogadores, porque eles são os verdadeiros artistas. Portanto, estamos à espera, com a ajuda de todos nós, de que eles deem a resposta ao nível da história deste clube. E quando me perguntou, quando eu saí do Corinthians, já passam 10 meses, mas ao longo destes 4 anos, para mim, têm sido extremamente intensos, porque o futebol consome e o contexto do futebol brasileiro também mexe connosco. E também tenho família, portanto, e tive que aproveitar mais e disse para mim também que estaduais eu não jogaria este ano, portanto, decidi quando sentisse que houvesse uma vontade enorme de que as pessoas fizessem questão que eu estivesse nesse projeto. Os projetos e os clubes são as pessoas. Agradou-me a maneira como as pessoas me abordaram e o projeto que têm para dentro do clube. Agora sabemos que não vale a pena balela, porque, como se diz na minha terra, porque o importante aqui no futebol é o resultado. Portanto, é importante o foco no processo, mas muito mais do que isso, focar no resultado, que é o mais importante. Boa tarde, Antônio. Bem-vindo a Recife, bem-vindo ao esporte. Que seja uma passagem de muito sucesso. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o vestiário. A gente sabe que é um momento complicado, às vezes se tem uma medida, né? Se quer dar uma resposta logo imediata. E é claro que os jogadores também querem dar essa resposta imediata. Dá para ver nas coletivas que eles têm essa atenção também para dar esse comprometimento também à torcida nessa resposta. Você é um técnico com experiência também em momentos como esse, como você falou também recentemente no Cuiabá. Como administrar esse vestiário com um elenco que tem jogadores mais velhos, mas também peças mais novas, jogadores mais novos que subiram da base? Como administrar nesse momento que é mais tenso do esporte na Série A? Para mim não há idades, portanto, para mim a qualidade é que conta o grau de compromisso que eles têm com aquilo que é o processo e com o clube. Já disse também que não há situações iguais, são clubes diferentes, são jogadores diferentes. O que eu apelo e aquilo que eu espero e aquilo que eu senti é que os jogadores estão motivados, estão comprometidos com aquilo que é o projeto e têm uma vontade enorme de voltar a vencer, porque só com vitórias é que nós podemos fazer pontos e atingir aquilo que são os objetivos do clube. Antônio Oliveira chega ao esporte direto ao ponto. Chega de conversa, o que vale é vencer. O técnico português foi apresentado hoje e já estreia amanhã, contra o Cruzeiro, com um discurso sem rodeios. Antônio Oliveira não perdeu tempo com firulas na sua chegada ao esporte. Na apresentação, neste sábado, na Ilha do Retiro, ele deixou claro o que espera do time: competitividade e resultados. Ao lado do vice-presidente Guilherme Falcão e do executivo André Figueiredo, o treinador foi direto ao assunto. O futebol nos consome, nos mexe. Por isso, eu só voltaria se sentisse que o clube realmente me queria. Agora chega de balela. O que importa é ganhar. Só com vitórias a gente soma pontos, disparou. Ele ainda deu um alô ao seu antecessor, Pepa, também português, demitido após a derrota para o Fluminense, mas reforçou que, para tirar o esporte da zona ruim da Série A, o time precisa se entregar totalmente. E isso é algo que ele não negocia, nunca abriu mão em outros times e não vai começar agora. O Sport é o primeiro clube do Nordeste que Antônio comanda, mas ele já passou por Atlético Paranaense, Coritiba, Cuiabá e Corinthians. Sobre Pepa, ele reconheceu o trabalho. Quero parabenizar quem esteve aqui antes e conquistou acesso e título estadual, mas deixou claro que agora o foco é outro. Não importa quem veio antes ou quem está agora. O que vale é ter um time competitivo e agressivo. A Série A é dura, tem times bons. Se não entrarmos com tudo, não tem jeito, avisou. E parece que o elenco já caiu nas graças do novo técnico. Em apenas 2 dias de trabalho, ele viu um grupo comprometido em tirar o Leão do Z4. São os melhores jogadores do mundo dentro do contexto do clube. Mas só querer não basta. Temos que ir além, honrar a história do esporte, completou. A estreia de Antônio Oliveira será amanhã, contra o Cruzeiro, às 16 horas na Ilha do Retiro.
Ele já está regularizado e vai comandar o time à beira do campo, acompanhado de seus auxiliares Diego Favarin, Vitor Couto, Fábio Miguel e do analista Felipe Isílio. Resumo da ópera: o homem chegou para botar ordem e não aceita desculpas. É vencer ou vencer. O trabalho começa agora, nação. Não dá nem para avaliar. É deixar o homem trabalhar, depois a gente avalia. Mas me diz aí, o que você tá achando da contratação de Antônio Oliveira? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com todos os apaixonados pelo esporte. Eu sou Alexandro e essa foi a nossa mini cobertura da apresentação e coletiva de Antônio Oliveira. Um abração e até o próximo vídeo. Pelo Esporte Tudo, sempre!